Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre as substâncias psicoativas e quais são os seus efeitos no sistema nervoso. Vamos lá? Então, na aula de hoje, inicialmente vamos entender o que a gente pode, ter como significado aí do que seriam as drogas. Muito se ouve falar e pode ser aplicado às vezes em muitos contextos, mas quando a gente fala na área de ciências, como é que nós podemos definir o que são drogas? Drogas nada mais são do que medicamentos, tá, que são prescritos por profissionais de saúde para tratar doenças quando certas substâncias consumidas ou quando a pessoa já está tendo alguma alteração no seu organismo, precisa ser contido. Então, muitas vezes, quando a gente fala em drogas, as pessoas associam a substâncias ilícitas, ou seja, substâncias ilegais que não têm abertura para serem comercializadas, né? Diferente, então, dos medicamentos, né? Que tem toda uma portaria, tem todo um controle para que sejam consumidos. Mas, no final das contas, todos os dois, tanto os que são regulamentados quanto aqueles que não são classificados como drogas, porque todos vão trazer alguma alteração. Tá? A diferença é que um vai ser legalizado, vai ter toda uma prescrição e um acompanhamento médico, e o outro a pessoa vai fazer o uso por conta própria, e a gente vai ver que esse uso por conta própria pode trazer uma série de consequências. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer aí que as drogas, elas podem provocar mudanças no comportamento e mudanças no funcionamento do organismo, e que algumas vezes pode acabar comprometendo a saúde de alguns órgãos, como o coração, os rins e até mesmo os pulmões. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre associa também a utilização das drogas a uma consequência muito ruim. Que consequência seria essa? Seria a questão da dependência química. Quando a gente fala da dependência química, significa que a pessoa já faz tanto uso daquela droga, seja ela permitida ou não permitida, que o seu corpo vai sentir falta caso a pessoa não faça o uso. Então, ela vai, todos os dias, ou às vezes mais de uma vez ao dia, ela vai precisar ingerir uma certa quantidade daquela droga para que ela ache que está com tudo sob controle, para que ela se sinta confortável. E às vezes essa frequência ela vai aumentando, assim como a dosagem também, ou seja, a quantidade que a pessoa vai ingerir também vai aumentando com o passar do tempo. Então, a dependência química é um problema muito grave. E não é tão fácil assim a pessoa deixar de ser dependente químico depois que ela já faz um uso prolongado e contínuo de um determinado tipo de droga. Além disso, se o uso for contínuo, a pessoa pode ter como consequência aí uma compulsão. E uma compulsão pode levar a sérios danos cerebrais. Então, de uma maneira geral, qual que deve ser a nossa atitude? Dizer não a qualquer tipo de droga. Porque se nós não tivermos o controle, pode acabar trazendo uma série de consequências. E nós nunca vamos saber também até onde será que podemos ter controle sobre elas, certo? E aí, quando a gente fala sobre essa dependência química e sobre o que são drogas, a gente precisa também classificar que existem vários tipos de drogas. Assim como a gente já estudou muitas coisas esse ano, é importante que a gente saiba também distinguir, diferenciar quais são os tipos de drogas que podemos encontrar. E entre as várias classificações existentes aí, elas podem ser classificadas de acordo com as alterações que elas podem provocar no organismo, né? E aí, com base nesses critérios, a gente vai ver que elas podem ser classificadas como depressoras, alucinógenas e também como estimulantes. Vamos começar entendendo aí pelas drogas classificadas como depressoras, né? Que são aquelas drogas que vão diminuir a nossa atividade cerebral, né? Se a pessoa está muito agitada, ela vai começar a ficar mais lenta, vai se sentir mais leve, a pessoa vai ficando mais desligada e até mesmo mais devagar. Dentro desse grupo de drogas, nós encontramos aí o álcool, inalantes ou solventes, temos também os ansiolíticos, os barbitúricos e os opiáceos. Então, tem vários tipos que se encaixam nesse grupo, e até mesmo alguns tipos de calmantes. Já quando a gente fala das drogas chamadas de estimulantes, ao contrário das drogas depressoras, que tendem a diminuir nossa atividade cerebral, as drogas estimulantes elas vão aumentar as nossas atividades. A pessoa vai ficar mais elétrica, vai ficar mais agitada, vai ficar mais desperta, né? E refere-se aí, então, a esse grupo de substâncias que vão deixar a pessoa com a atividade muito aumentada, além do necessário.
tá? E aí a pessoa vai ficar extremamente ligada e pode ficar até sem sono. Nesse grupo, nós encontramos como exemplo aí a cafeína, a nicotina, a anfetamina e a cocaína, mas é claro que existem muitas outras. Já nas drogas que são aquelas classificadas como alucinógenas ou podem receber o nome também de perturbadoras, são aquelas que a pessoa vai ter uma visão distorcida da realidade. Ela vai ter a impressão que está acontecendo determinadas situações ou que coisas que não se mexem estão de repente ganhando vida, digamos assim. Então são substâncias que vão modificar a atividade do cérebro, tá? Nesse caso, vão distorcer todo o funcionamento da atividade cerebral e a pessoa vai perceber o mundo de uma outra forma, podendo ver até mesmo aí questão de deformações. Nesse caso aí, a gente pode encontrar como exemplo os anticolinérgicos, tá? Medicamentos, né? Podemos encontrar aí maconha, cogumelo, êxtase e LSD também. Além da gente ver sobre essa classificação, conceituar o que são drogas e conceituar o que seria a dependência química, a gente precisa ver também, afinal, quais são essas consequências que podem ser levadas ao nosso corpo, né? Quais são as consequências do consumo diário de drogas? Entre as possíveis consequências, a gente tem a dependência física e psicológica, o seu corpo vai sentir a necessidade de estar sempre ingerindo aquele tipo de droga, tá? E caso ele não faça isso, ele vai entrar num estado de abstinência, o corpo vai ficar com mal-estar, pode apresentar sudorese também, né? Que é um suor excessivo e às vezes um suor um pouco frio. Além disso, a pessoa pode apresentar alterações físicas como taquicardia, aumento da pressão arterial, pode ter também aí problemas de emagrecimento excessivo, ela vai perder peso assim de uma forma descontrolada, tá? E pode também se tornar uma pessoa bastante pálida. E em alguns casos pode ser fatal, tá? Além dos danos físicos, dos danos psicológicos, né? A gente pode classificar aí nos danos psicológicos o quê? A pessoa vai passar a ter comportamentos mais agressivos, né? Ela vai ter também uma certa bipolaridade, né? Uma hora ela vai estar bem, outra hora ela vai estar te tratando mal. Ela vai ter perda de autoconfiança, isolamento e dificuldade de enfrentar problemas cotidianos. Sempre vai achar que a saída, né, é estar ingerindo determinado tipo de droga. E aqui a gente tem um quadrinho aí que mostra que a dependência química e a busca por tratamento, apesar de ser um problema muito atual e muito grave, nem sempre acontece, podendo muitas vezes acontecer o que eu já citei para vocês, né? O uso de drogas, sendo cada vez mais excessivo, pode acabar levando à morte. E aí, além disso, a pessoa também pode perder a referência de tempo e de lugar. E quais são os efeitos de drogas que a gente pode ter aí no cérebro, né? Pode ser várias. Conforme a pessoa vai sempre consumindo, ela vai ter aí problemas com a ação dos seus neurotransmissores. Lembra que a gente viu sobre a importância da gente ter aí a passagem dos nossos impulsos elétricos, né, para que o nosso sistema nervoso consiga interpretar o que está acontecendo. Nesse caso, a pessoa vai ter um atrapalho aí nessa situação, tá? Os seus neurônios também não vão funcionar como deveriam, e a dependência química, como eu já falei também, pode levar a alterações psíquicas muito graves, que vai deixar com que a pessoa não consiga, né, resolver nada sozinha, e vai ter uma dificuldade também de buscar ajuda. E assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer o quê? Que o consumo de drogas ao longo do tempo só tem ações negativas, porque vai causar alterações muitas vezes irreversíveis no sistema nervoso. Por mais que de repente ela consiga deixar de ser um dependente químico, mas as consequências que foram levadas ao seu cérebro, os danos que foram ocasionados, dificilmente vão ser revertidos, tá? E aí também a qualidade de vida da pessoa vai cair, né? Vai demorar para que ela consiga se estabilizar. É claro que não é impossível, mas estou dizendo que se torna muito mais difícil do que uma pessoa que nunca teve contato com esse tipo de substância, tá? Além disso, o indivíduo ele vai também ter a necessidade de sempre estar aumentando a dosagem desse tipo de drogas, né? Por isso é importante que a gente não realize também o que a gente chama de automedicação. É importante que mesmo as drogas que são classificadas como drogas legais tenham todo um acompanhamento médico e que no momento que determinado tratamento seja encerrado por ordens médicas, a gente deve seguir todas as orientações, tá? E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Na primeira questão, perguntei para vocês: qual a definição de droga? E aí, lembra que eu falei que a palavra droga pode ser aplicada em vários contextos,
Mas aqui dentro das ciências, como é que a gente pode classificar, como é que a gente pode definir as drogas? Nesse caso, nós podemos, definir como substâncias psicoativas que são utilizadas para produzir alterações no nosso organismo. Pode ser alterações de sensações, pode ser alterações na nossa consciência, pode ser alterações até no nosso estado emocional, tá? E essas alterações vão depender do tipo de droga que a pessoa está utilizando e também da quantidade que foi ingerida, ou foi consumida por ela. Já na segunda questão, nós temos aí: o que são drogas perturbadoras do sistema nervoso central? E aí, vocês lembram? Nesse caso, as drogas perturbadoras são aquelas que eu disse para vocês que também podem ser chamadas de drogas alucinógenas, São aquelas que vão levar o indivíduo a uma alteração total da percepção do ambiente em que ele está, Ele vai ter uma série de modificações no funcionamento do seu cérebro, vai pensar que as coisas estão acontecendo de uma determinada forma, quando na verdade ele só está passando por um delírio, tá? Não está acontecendo na realidade aquilo que a pessoa está sentindo. E aí na nossa terceira questão, que são as drogas depressoras? Lembra desse nome, depressoras, lembra lá de uma pessoa deprimida. O que acontece nesse caso? Nesse caso, quando a gente fala de drogas depressoras, são drogas que vão levar a pessoa à diminuição da sua atividade cerebral. A pessoa vai se tornar mais lenta, Ela pode ser ocasionada aí de repente por uso de algum calmante, Pode ser para diminuir a sua atenção, a sua concentração, a sua tensão emocional e até mesmo a sua capacidade intelectual. Nesse caso aí nós temos os ansiolíticos, que são os tranquilizantes, temos o álcool, inalantes como a cola e os narcóticos como morfina e também a heroína. E por último nós temos aí, entre as possíveis consequências do consumo de drogas para o organismo, que são várias, quais são aquelas que nós podemos destacar? Nesse caso, a gente pode destacar o seguinte, que são sérias dependências físicas e psicológicas, alterações físicas, danos psicológicos, perturbações e alucinações. Lembrando que alguns danos podem ser irreversíveis, tá? E que são danos que podem levar a pessoa a uma qualidade de vida muito ruim, em que em algumas situações, dependendo da quantidade, e de há quanto tempo a pessoa vem fazendo esse consumo, pode ser fatal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem assisti-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!